Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e vamos fazer a leitura do versículo 9 ao versículo 15. Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 15, a oração dominical. Outros dizem a oração modelo, alguns teólogos dizem a oração dos discípulos, e por aí vai. E vamos dar continuidade ao tema oração que falamos a semana passada, e leremos agora o que diz a palavra de Deus. Mateus 6, de 9 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos louvar o teu nome pela tua palavra lida nesta noite. Sabemos, ó Deus, que dependemos de ti, do Senhor, para entender essas palavras. Que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento e fale profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 15, Jesus vai dar algumas instruções sobre a oração. E eu falei que a semana passada, de 4 instruções pertinentes nesses versículos. 2 eu já falei no outro domingo e 2 eu vou falar hoje. Primeira, devemos orar em particular antes de orar em público. Aquele versículo de 5 a 8. Lembram? Devemos orar em particular antes de orar em público. Quando Jesus repreendia a atitude daqueles homens que queriam ser vistos. Segunda instrução, devemos orar com sinceridade. Quando ele se tranca a porta do teu quarto, ora em secreto e teu Pai em secreto te responderá. Também combatendo aqueles que queriam se exibir em suas orações. Terceiro e quarto que nós vamos falar hoje, devemos orar de acordo com a vontade de Deus, nessa oração dominical. E quarto, devemos orar com espírito de perdão. Perceba a importância dessa oração, quando Jesus ensina, não propriamente, ou propriamente para os seus discípulos, já pegando outras pessoas, que não se ora de todo jeito. E eu falei a semana passada que é tão importante orar, que os discípulos não disseram: Senhor, me ensina a evangelizar, me ensina a pregar a palavra, me ensina a fazer visita. E Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Por quê? Porque há muitas motivações erradas na oração. Há muitos que querem trazer pessoas para a igreja, induzindo-a através da oração.
eu vou orar por você e vai acontecer isso. Eu vou orar pela sua vida e algo extraordinário pode acontecer. Então Jesus, ele condena a oração errada, no versículo de 5 a 8, ele diz que não é dessa maneira, e do versículo de 9 a 15 ele vai dizer, é dessa maneira, o que não é, o que não pode e o que pode. E através de uma oração que é muito conhecida, a oração do Pai Nosso, é que ele mostra como se deve orar. Não tem nenhum mal em você orar o Pai Nosso, repetir o Pai Nosso, não tem nada de errado. Ele vai explicar aqui que é um parâmetro, é como a gente começar a orar, ter a direção da vida de oração, por onde começar, o que nós queremos na oração, e ele vai mostrar exatamente nessa oração, a oração do Pai Nosso. Matthew Henry diz assim, tantas foram as adulterações que se infiltraram no dever da oração entre os judeus, que Cristo achou necessário escute isso aqui, dar novas instruções para a oração, com o objetivo de mostrar, não só aos seus discípulos, qual deve ser a ordem, o assunto e o método da oração. Eu fico pensando, se Jesus chegasse hoje, aqui novamente, ele faria a mesma coisa. Ele ia repreender muitos que não sabem orar, ou melhor, que oram por motivações egoístas, motivações erradas. E quando ele repreende esses aqui, e foram tantas as adulterações, eu acredito que hoje ele faria do mesmo jeito, não é? Ore com o objetivo, ore da maneira certa. Essa oração do Pai Nosso, ela tem apenas 10 linhas e um total de aproximadamente 70 palavras, que são importantes. Então, nessa oração, nós vamos aprender um parâmetro para nos dirigirmos a Deus em oração. Isso não quer dizer, não é, que as nossas orações relâmpagos, Deus tem misericórdia, Senhor, vem aqui, me ajude, elas não são válidas. É somente Deus dizendo assim, essa forma aqui, ela é egoísta e não pode ser aplicada. Perceba que a oração, ela vai ter 6 petições. Escute isso aqui, 6 petições. 6 petições. Ela segue o mesmo padrão dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos nos ensinam o nosso dever em relação a Deus. Os 6 últimos mandamentos é a relação com o próximo. Perceba isso aqui, Alice. Na oração do Pai Nosso, ele vai mostrar 6 petições. 3 é o relacionamento com Deus, chama-se relacionamento vertical. E 3 pedidos é o relacionamento horizontal. É o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os irmãos. Ele está ensinando, ele está mostrando. Para você ver, antes de você pedir qualquer coisa, temos que passar por esses 3 pedidos na oração. Os 3 primeiros pedidos são em seu nome, o seu reino e a sua vontade. Os 3 últimos pedidos, que é para nós, o nosso pão, necessidades básicas, nossas dívidas, perdão dos pecados, e nossos adversários, vitória sobre o mal. Perceba que a orientação de Jesus é que, ao começar uma oração, a gente se dirige primeiro a Ele, para Ele, por Ele, para depois pedir alguma coisa para nós. Quando ele fala, em seu nome, seu reino, sua vontade, depois é que ele vai dizer, agora peça por você, Roberto. Agora peça por você, fique à vontade. E como é que ele começa a dizer? Portanto, vós orareis assim.
Portanto, ele está mostrando agora a continuidade do que ele vem falando no versículo de 5 a 8. Ore assim. Perceba que ele não está dizendo ore exatamente com essas palavras. Desta forma, dessa maneira, não de outras maneiras. Ele está mostrando, é o parâmetro para você conversar com Deus. Mas pastor, isso não é complicado. Não, não é complicado não. Porque automaticamente nós vamos aprender através da oração, primeiramente, Deus, segundo Deus, terceiro Deus, quarto, quinto e sexto, nossas necessidades. Então ele diz, Pai nosso, primeiro, portanto, ore assim, dessa maneira. Agora, ele começa mostrando que essa oração é uma oração que é muito particular. Isso não gera nenhuma vaidade no meu coração, Julinho, nem no seu. Quando ele diz Pai Nosso, ele está mostrando que há uma ligação, há uma intimidade de pai para filhos. Por quê? Porque certamente ele estava diferenciando, escute isso aqui, a oração do povo de Deus com a oração dos pagãos. Os pagãos tinham o quê? Os seus deuses, tinha o seu líder, ou tinha vários, e eles buscavam aos seus deuses em cima de oração. Perceba que quando Elias, ele clama lá para os profetas de Baal, ele fica clamando, insistindo com o seu Deus. O que é que ele quis dizer? Que nós somos diferentes, nós não temos deuses, nós temos um único Pai. E essa expressão, ela fica muito presente de que há um relacionamento, escute isso aqui, de pai para filho. Há um relacionamento de que Deus, ele é pai. Permita-me dizer, pai de todos no sentido da criação, no sentido de governar todas as coisas, mas no sentido, eu diria mais restrito, ele é pai apenas daqueles que são chamados seus filhos. É uma verdade que está na Bíblia, é uma realidade que nós temos que aceitar. Deus não é pai de todos. Mas, pastor, isso torna a gente vaidoso. Não é vaidade. É o compromisso de um pai com o filho. Quando ele rebate os pagãos, que eles não tinham essa intimidade, eu sou pai daqueles que são filhos. Pai nosso indica proximidade com Deus, ele está perto de seus filhos, apesar de ser onisciente, está presente, onipresente, presente em todos os lugares. Onisciente conhece tudo, passado, presente e futuro, mas ele tem a direção dele na vida dos seus filhos. É uma realidade que se torna, sem nenhuma vaidade, um privilégio de ter Deus como Pai. Em contrapartida, a Bíblia diz que há outra realidade que dói, que machuca, em saber que algumas pessoas, não cabe nem a você nem a mim julgar, não são filhos de Deus. Ele diz, para nós, para os filhos, mas a todos quantos receberam, deu o poder de serem chamados filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Paulo diz assim, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Perceba, irmã Lúcia, que há uma direção de pai para filho. O contrário também é verdadeiro. Quando ele diz, irmão Antônio, para outras pessoas, se Paulo diz isso, filhos, ele diz também, tem alguém que não é filho de Deus.
É triste, mas é verdade. Quando ele fala em João 8:44, ele diz: vós sois do diabo. Está falando para gente, não está falando para animal, para anjo não. Pessoas repreendendo. Vocês são do diabo e ele é o vosso pai. Quereis satisfazer-lhe o desejo? Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque dele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, ele está dizendo: vocês não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Lucas diz, Lucas não, 1 João 3,10, quem quiser anotar. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, fechando essa primeira parte, nós entendemos que a oração é dirigida a um pai e o pai responde ao filho. Não há vaidade, não há julgamento, não é? Não há nada que eu possa dizer que fulano é filho do diabo, até dentre os comportamentos pode se achar, mas eu tenho que cuidar da minha vida e você da sua vida. Ele diz, ele diz, Pai nosso que estais nos céus. Então, ele é o nosso Pai. A Bíblia fala dessa forma. Há uma camaradagem ou familiaridade vulgar no povo de Deus que eu particularmente não acho certo. Essa é a opinião minha. Qual é? É quando nós tratamos o pai de uma maneira tão vulgar como você, vem aqui, tratando o nosso pai de uma forma bem vulgar. Eu estou dizendo, da minha opinião, que se torna vulgar, porque os homens de Deus, que tiveram a visão de Deus, nenhum deles disseram isso. E tu? E aí? E não sei o que, outras coisas parecidas. Aliás, homens como Moisés, como Isaías, como João, que tiveram a visão do Pai, eles caíram como morto. Eles baixaram a cabeça, eles não se achegaram, porque estava diante de uma reverência de um Deus que tudo pode. Vamos fechar. Pai, de uma forma respeitosa, e uns dizem, mas pastor, é uma amizade, é um pai tão amoroso que eu posso tratar como tu, alguma coisa desse tipo. Eu, particularmente, eu acho que não deve. Então, cada um trata da sua maneira. Ele vai dizer, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus significa ter reverência a Ele. A ideia no grego é basicamente essa. Permita que o teu nome seja santificado. Essa é uma petição desafiadora. Permita que o teu santo nome seja santificado através da minha vida. Mas espera aí, você está falando diante de um pai, reverência, e que ele é santo. Quando os homens se dobraram, quando os homens tiveram um encontro com Deus, eu falei aqui, eles esconderam o rosto, eles se sentiram nada, desculpa a expressão, um Zé Ninguém. Diante de Deus nós não somos nada, Fabiana. E quando ele diz, santificado seja o teu nome, você vai ver o grau, Raquel, de distância que está eu e Deus, você e Deus, que nem era para nós chegarmos a Ele, mas Ele é tão bom e misericordioso que Ele abre esse caminho, esse justo caminho para que nós tenhamos comunhão com Ele. Então, Martim Lutero diz assim, quando tanto a nossa vida como a nossa doutrina são verdadeiramente cristãs, elas são santificadas.
A maneira de eu santificar a Deus é a maneira como eu vivo para Ele. A maneira de dizer, santificado seja o teu nome, não apenas declarar a santidade de Deus, mas trazer a santidade de Deus para a minha vida. Deus, Ele é santificado no meu casamento, Deus é santificado no meu relacionamento, Deus é santificado na minha vida diária, Deus é santificado lá no seu trabalho, Deus é santificado na sua vida cotidiana. Mas a ideia é essa, não simplesmente de reconhecer, Deus é santo, a gente sabe que Ele é santo, mas quando nós oramos, nós estamos agora dizendo, Deus, santificado seja o teu nome. E aí, é uma expressão que deve ser pensada de que, à medida que eu digo que Ele é santo, é a medida que eu tenho de me santificar. À medida que eu digo, Tu és santo, Senhor, eu não tenho apenas que reconhecer, mas dizer, Senhor, eu preciso ser santo como Deus é santo. A segunda petição, a primeira nós vimos. Na segunda petição, não é, depois dele dizer, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele vai para a segunda petição. Não é? Não chegou nem dos nossos pedidos. Não é? Grupo de intercessão, Nininha, chegou nem dos nossos pedidos. E ele diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual seria a interpretação dessas palavras? Venha o teu reino. Há um entendimento há um entendimento de alguns estudiosos que venha o teu reino é uma ideia de apressar a vinda de Cristo. Ó, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É um estímulo para a igreja evangelizar o reino de Deus. Por quê? Isso é uma palavra muito conhecida no Velho Testamento, quando João Batista veio aqui estabelecer o reino do Messias, não é? Veio pregar o reino de Deus. Jesus, quando toma a palavra, depois de João Batista, ele proclama o reino de Deus. É um reino passado, presente e futuro. Vem o teu reino. Mas como, pastor? O reino já veio. Os fariseus perguntaram, Senhor, sobre a tua vinda, sobre o teu reino, como é que é esse negócio? Quando é que vem? Jesus disse, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus, ele falando para os fariseus, a interpretação que eu quero explicar para vocês, está entre vós. Seria uma tradução mais cabível, está no meio de vós, porque o reino de Deus não está no coração de quem não crê nele, entendeu? Então essas palavras, o reino de Deus já chegou, o governo de Deus já chegou e está entre nós. Mas esse reino, ele pode ser tratado tanto do passado, do presente e do futuro. Então, nós sim desejamos o reino de Deus, não é? Que as outras pessoas possam ser alcançadas através desse reino, que eu e você foi alcançado, seria a maneira de dizer, venha o teu reino, se tratando de governo, se tratando da proclamação do Evangelho, da expansão do Evangelho, que as pessoas conheçam. Talvez seja um desejo da igreja de evangelizar, expandir o reino de Deus. Se quiser entender como o governo de Deus, sem nenhum problema. Vem o reino de Deus, o governo de Deus, que já começou e vai dar continuidade. Agora, nessa terceira petição,
que é um pouquinho, eu diria, não sei, complicada, é quando ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, vamos entender um pouco, não é? Faça-se a tua vontade. Quem foi que primeiro fez essa oração? Lembra comigo. Quem primeiro disse assim: Pai, faça-se a tua vontade, que não seja a minha. Quem foi? Jesus Cristo, no momento de agonia, não é? Ele fez aquela oração. Então, a vontade de Deus, a qual se refere aqui, é a sua vontade revelada, certamente, expressada na lei de Deus. Isso pode sim ser aplicado em algumas atividades ordinárias, alguns momentos da nossa vida, que nós pedimos que a vontade de Deus prevaleça em cada um de nós. O William Barclay, ele vai trazer uma explicação que eu achei tremendo. Ele diz: é evidente que a atitude e o tom de voz com que se digam essas palavras pode determinar, em grande medida, o significado que tenha para nós. Qual é o tom de voz ou a maneira que nós falamos assim: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, glória a Deus, seja feita a tua vontade, seja feita a vontade de Deus, Deus está no comando. Vai muito do nosso comportamento, vai muito com aquilo que nós estamos vivendo. E ele vai mostrar aqui, pelo menos, 4 significados que eu achei interessante. Uma pessoa pode dizer: seja feita a tua vontade, em um tom de derrota, aceitação de todos os sofrimentos, sem se revoltar. Bom, é a vontade de Deus, é o que Deus quis. Perceba, não há nenhuma atitude de coração para com a vontade de Deus. A segunda que ele diz, podemos dizer: seja feita a tua vontade, por ter aceitado que Deus é muito poderoso para fazer oposição a ele e que é inútil dar cabeçadas contra a parede do universo. Em outras palavras, eu não vou brigar com Deus, é a vontade dele e pronto. Perceba que o tom de voz que nós falamos, seja feita a tua vontade, determina muito com a sinceridade da nossa oração. Alguns dizem até blasfemando: é a vontade de Deus, estou nem aí, seja Deus fazia o que Ele quer. Ele diz: seja feita a tua vontade, pensando nada mais que no inescrutável poder de Deus que tem apanhado o homem. Pode-se aceitar a vontade de Deus, porque não resta outro remédio. E aí, vou fazer o quê? É a vontade de Deus e pronto. Eu não tenho o que fazer, meu irmão, é a vontade de Deus e acabou. Nenhum desses termos expressam sinceridade, reverência e amor a Deus, nem um compromisso com a oração que nós fazemos. E o quarto: seja feita a tua vontade, em tom de amargo ressentimento, amargura de coração. Pode-se pensar que Deus é o inimigo, mas o inimigo tão poderoso que é inútil resistir. Pode-se aceitar a vontade de Deus como um amargo ressentimento com a ira consumidora. Eu estou angustiado, eu estou triste, porque eu sei que é a vontade de Deus. E o quarto, que seria mais pertinente para nós, é quando seja feita a tua vontade em perfeito amor e confiança. Quando você diz seja feita a tua vontade, é você crendo e você confiando. Pode-se dizer isso com alegria e disposição favorável, seja qual for a vontade que assim se aceita, não é? Deve ser dessa maneira. A oração nunca deve ser o intento de mudar a vontade de Deus, mas adequá-la aos nossos desejos. Então, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nem sempre pensamos que podemos ser contrariados. Quando você ora a Deus, você
você está orando para receber de Deus, Fernando. Você não está orando para não receber. Ou você pensa que Paulo estava brincando quando orou 3 vezes, Senhor, um espinho na minha carne, um espinho que incomodava, e a Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás. Ele ora 1, ora 2, ora 3. Deus disse, Paulo, não vou atender. Somente a minha graça te basta. Em outras palavras, seja feita a tua vontade. E é que nós não estamos preparados. Então, a vontade de Deus, ele vai dizer, assim na terra como no céu. No céu o Senhor já está sendo glorificado com seus anjos e com os santos homens que partiram daqui. Deus está sendo glorificado através dessa vida. Da mesma maneira com nós pecadores, que ele seja glorificado em nossas vidas. Agora, ele faz as petições pertinentes a Deus. Agora, ele vai dizer, já que vocês já fizeram os 3 pedidos, agora peça para vocês. E agora, irmã Glória, ele vai dizer, ele vai falar, fale do pão, fale do perdão e fale do livramento. Os 3 primeiros, Deus. Os 3 últimos, agora, as nossas necessidades. Como é que ele começa pedindo pelas necessidades? Perceba como nós invertemos a nossa oração e pedimos de maneira errada. Como é que ele diz? Na 4ª petição. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Houve um entendimento de uns teólogos, eu estava fazendo uma leitura, que não cabe aqui, mas vou dizer para vocês, que eles relacionavam esse pão com a Santa Ceia. Eles estavam relacionando esse pão de forma espiritual. A nossa vida espiritual deve ser sustentada por Deus. Claro que a nossa vida espiritual precisa de ser sustentada por Deus. Mas a ênfase aqui era propriamente no que diz respeito ao que Jesus fala no final do versículo do capítulo 6. Não andeis ansiosos por causa da comida, da bebida, da roupa, entre outras coisas. Perceba que aqui tem uma ligação em tudo que ele está falando. O pão nosso de cada dia é mais ou menos assim, o pão cotidiano, o suficiente, como diz alguns teólogos, o suficiente para este dia. É claro que nós estamos plantando, nós estamos construindo para o futuro, não tem nada de errado. José preparou no tempo ruim para viver o tempo bom. José preparou no tempo das vacas magras, nas vacas gordas para enfrentar as vacas magras. Não tem nada de errado quando nós construímos, quando nós plantamos, quando nós fazemos alguma coisa preparando para o futuro. O que Jesus repreende, presbítero Ricardo, é que é a motivação dessas pessoas que querem investir para o futuro. Ele vai dizer, basta cada dia o seu próprio mal. Se o dia de hoje já está angustiante, eu não sei o que vai ser do dia de amanhã. Então, o pão cotidiano, suficiente para esse dia, a porção que é necessária para cada dia, dai-nos neste dia o pão diário. Ele diz assim, dai-me as coisas que necessitamos para comer hoje. Ajude-me a conseguir o que necessito quando for hoje ao mercado, quando eu sentar à minha mesa, que eu tenho um alimento. Eu falo para vocês que é tirar uma ansiedade angustiante de querer viver o dia de amanhã. Juntamos para o amanhã, sofremos por causa do amanhã, não sabemos aonde estaremos amanhã. O amanhã é incerto.
Quando ele fala essas palavras, não tem como não se associar, escute isso aqui, não tem como ligar com o livro de Êxodo. Quando Deus sacia a fome do povo, quando Deus manda o maná para cada dia. Lembrando que o povo lá de Êxodo é o mesmo povo da igreja Zona Sul. Por quê? Porque não confia. Deus disse, eu vou mandar o maná hoje, vocês comam hoje, não junto nada para amanhã. Quando for sexta-feira, junto para o sábado. E o povo desobedeceu. É a mesma coisa. Viver o dia de hoje já é muito angustiante. E você querer viver o amanhã é o que torna a pessoa ansiosa. O que vai ser? Isso não, escuta isso aqui, isso não traz irresponsabilidade no cristão. Ah, pastor, eu vou me deitar numa rede agora e vou deixar as coisas acontecerem porque eu não posso fazer mais nada. Não é assim. Fé é você lutar. Fé é você se acordar logo cedo e trabalhar. Fé é você suar. Fé é você arregaçar as mangas e ir atrás do seu pão. Fé não é você ficar em casa esperando, não. Isso não é fé. Desculpa, isso é preguiça. E isso aí Deus não apoia. Então, ele diz, o pão nosso de cada dia. Esta petição, a gente lembra muito bem que eu falei a semana passada, em um provérbio que diz assim, não me dê nem pobreza, nem riqueza, dai-me o pão que é necessário. Porque se o Senhor me der riqueza, eu vou estranhar, vou dizer, quem é o Senhor? Eu não vou te reconhecer. Se o Senhor me der pobreza, eu vou reclamar. Isso é Deus na minha vida? Então me dê o quê? O pão necessário. Me dê uma vida tranquila. Isso que nós precisamos. Salomão não pediu nada de riqueza. Foi o homem mais rico da Bíblia. Então veja só. Agora, eu acho linda essa expressão, quando ele diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos, o quê? Hoje. E eu fui estudar essa palavra dai-nos, eu digo, Senhor, não tem como a gente não ver, Roberto, uma atitude de humildade, escute isso aqui, Johnny, e dependência. Me dá. Sabe aquele que está dizendo, me dá, o menino, me dá, pai. Me dá, pai. Ele está pedindo, ele não está, quem pode dizer? Exigindo. Cláudia, eu exijo os meus direitos, não é? Eu quero que o Senhor restitua tudo que é meu. O que é que tu tem para Deus te restituir, homem? O que foi que tu tem? Eu quero que Deus me dê tudo de volta. O quê? Não é? Cuidado. Dê. Quando eu digo dai-nos, é uma atitude humilde e confiante. Me dê, Senhor. Agora, como é que você concilia, Lupinha, dai-nos e o trabalho? Espera aí, para que eu pedir, Érica, dai-nos, se eu sair logo cedo, você saiu de madrugada para trabalhar, saiu de manhã, então não precisa dizer Deus dai-nos, porque é algo que anda junto, é a generosidade de Deus e o trabalho humano. Por quê? Aquele dia só vai ser abençoado por causa de Deus. Senhor, me dê um dia de paz, dá-nos o pão de cada dia, através do meu trabalho, através do meu esforço. Perceba que não há espaço, irmã Rita, para preguiça. Não é? Alguns tentam insistir com Deus em que eu decreto, eu determino, Deus tem por obrigação de me dar. Pelo amor de Deus, não. Deus não deve nada, nem a mim, nem a você. Senhor, se tu se agradar de mim, dai-nos.
Senhor, tu se agradar de mim, me ajude, Deus, a perseverar até o fim. Me ajude a conquistar. Essa é a palavra. Por quê? Porque a oração e o trabalho andam de mãos dadas. Oração e trabalho é a força do homem e a força de Deus. Mas, pastor, tem que ter. Não é que a sua força vai dar uma forcinha para Deus. Aliás, a tua força nem é força, porque é a mão de Deus em cima da tua mão te fortalecendo. É basicamente isso aqui. Davi, ou o salmista, que eu não sei, que eu acho que não foi Davi, ele diz simplesmente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? A sentinela. Ele mandou tirar a sentinela? Ele mandou tirar o vigia? Não. Pode estar cheio de vigia aí, de guarda. Mas tem que ter Deus. Uma coisa não elimina a outra. São, mãos dadas, trabalho e providência de Deus. Na quinta petição, essa quinta petição, o versículo 12, o 14 e o 15, é talvez um pouquinho difícil de entender e vou explicar para vocês. O que é que ele quer dizer? Perdão dos pecados. Há uma necessidade de, na oração, a gente pedir pecado. Olhe para aqui. Só pede perdão quem é reconhecedor que é pecador. Se você diz assim, eu sou um pecador, você peça perdão a Deus. E ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso dá um tema, Flávio, lá para o grupo dos homens que vai terminar daqui para Jesus voltar. Não é? Perdoa como nós perdoamos nossos devedores. A súplica por perdão subentende que o suplicante reconhece que não existe outro método pelo qual sua dívida seja cancelada. Então, ele diz assim: perdoa, Senhor. Primeiro ele reconhece. E vou falar já no versículo 14, como é difícil de entender. E eu vi um pregador esses dias falando de 3 pecados que não têm perdão. E ele citou esse aqui, que não é pecado que não tem perdão. Só tem um pecado na Bíblia que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há outro. E o pregador dizia que tinha 3. A blasfêmia, esse, e eu não sei se era suicídio, eu não lembro qual era. Mas a gente vai ver que quando ele diz perdoa, ele mostrando a disposição de alguém perdoar. Escute isso aqui. Perdoar o seu irmão não é uma opção, é um mandamento de Deus. Perdoar aquele que te ofendeu não é uma escolha sua. Não é simplesmente você dizer, eu não quero, não é? E alguém nesses dias, eu ri aqui porque ele está aqui presente, né, Flávio? Manda aquelas mensagens para mim e diz, é assim, pastor? Não é? Pessoas que você perdoa, mas você diz assim, não dá mais para a gente comer junto. É possível? Ele diz, Flávio, é possível. Tem pessoas que você perdoa, mas pastor, o senhor está ensinando errado. Estou não. Porque não há uma disposição de lá para cá de manter a comunhão. Não guardam mágoa, não tenham raiva. Dentro das possibilidades, dentro do contexto, vamos ter comunhão, vamos andar juntos. Mas infelizmente vai ter gente que você não vai conseguir andar mais junto do jeito que era. Eu faço agora como o irmão Antônio na escola bíblica, mas não era para ser assim. Não é, irmão? Me ajude. Não era para ser assim, não é? Mas infelizmente é. Por quê? Porque nós queremos perdoar ao nosso bel prazer.
Imagina Jesus dizendo para você hoje à noite: Edson, eu vou te perdoar, mas tem algumas condições. Você, Edson, nem eu nunca seríamos perdoados por Deus. E ele diz: perdoa, me dê disposição para perdoar, assim da maneira que o Senhor está me perdoando. Me ajude, Deus. É essa a palavra. Como nós estamos precisando de pedir perdão pelos nossos pecados. Escuta aqui, nós estamos precisando pedir perdão pelos nossos pecados. Dentro desse pedido, olhar para a irmã Keila, para a irmã Cláudia, e dizer: rapaz, o Senhor está me perdoando, mas com eles não são bem assim não. Mas é essa a ideia do texto. E no versículo 14 ele vai explicar direitinho. Porque não há como Deus, escute isso aqui, eu vou falar isso já, não há como Deus salvar a tua vida dependendo de um perdão. Aí o sacrifício vai de água abaixo. E não estou dizendo aqui, motivando você para deixar de perdoar, não. Porque quem é cristão, quem é filho de Deus, sabe o valor do perdão e deve sim perdoar. Não é você dizer assim: eu acho, não tem nada que achar, não tem achismo para perdão. Tem você reconhecer e perdoar. E agora, sinceridade cabe muito bem. Pastor, eu tenho uma dificuldade de perdoar uma pessoa que me ofendeu. Uma mulher chora no meu gabinete, diz: pastor, eu choro todos os dias, porque o meu namorado estava aliciando a minha filha de 13 anos, de 13, 12 anos. Acabei o relacionamento com ele, mas eu choro angustiada porque não consegui perdoar. Não é fácil. Não é fácil. Ele pegou, abraçando a sua filhinha, e ela desmoronou. Não é? É muito fácil eu dizer: perdoa, isso é besteira, mas vai para a pele. Mas, biblicamente falando, a gente tem que chegar diante de Deus com o coração rasgado e dizer: Deus, é contigo, me dê esse perdão. Quando chega na sexta petição, ele diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Agora, que tentação é essa? Parece que ele está falando em um contexto de perdão. Se pode aplicar. Ou de outras coisas que ele vem falando antes. Não é? Quando Jesus disse aos discípulos, Jesus foi orar, desceu, Pedro dormindo, tudo dormindo: ore para que não caís em tentação. A maior tentação, Gustavo, era exatamente de acontecer o que aconteceu: abandonar Jesus. Não tem tentação maior do que sair da presença de Deus, abandonar o Senhor. E parece que ele dá um intervalo e diz: livra-me do mal, não deixe cair em tentação, que essas coisas não voltem mais na minha vida, que essa falta de perdão, que essas orações pretensiosas saiam do meu coração, de não alcançar o teu perdão. Livra deste mal, Senhor, que isso não venha a pelejar sobre a minha vida. Aí, para concluir, no versículo 14 e 15, que ele vai dizer assim: devemos orar com espírito de perdão, porque se perdoardes aos homens, aí é que pega. Como as pessoas dizem que esse perdão, a pessoa perde salvação, ou não é salvo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará de vossas ofensas. Gente, ao pé da letra, seria algo que eu perderia a minha salvação, ou que eu não seria salvo, ou que eu dependeria de liberar o perdão para ter entrada no céu. Se nós formos estudar o sacrifício de Jesus Cristo, isso não vai caber. Não estou dizendo que cabe para você permanecer. Por quê? Não podemos esquecer, não é, que essas afrontas, essas coisas
possam nos impedir da salvação. Por quê? O que Paulo diz? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, qualquer coisa que se faz, não te dá a salvação. Ah, eu vou entrar no céu porque eu perdoei fulano. Não tem isso. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do seu Santo Espírito. A salvação repousa não nas realizações humanas, e sim tão somente na graça e misericórdia de Deus. Isso não significa que nada mais tem a ver os que o recebem. Eles precisam crer que nós somos salvos, independente dessas coisas, mas não temos bases, não temos um amuleto para nos apoiarmos e dizer, eu não perco a minha salvação em detrimento da minha angústia, do que eu tenho com meu irmão. Eu não perco a minha salvação porque eu estou com ódio de fulano. Não pode. O salvo não tem esse comportamento. O crente, ele não pode se comportar desta maneira. Esses pecados são denominados transgressões, desvio do caminho da verdade e da justiça. Então, eles precisam perdoar. Mesmo sabendo que nós não temos mérito, porque se colocar qualquer coisa para a salvação, chama-se mérito. Inclusive, dizer assim, eu perdoei, eu agora vou para o céu. Aliás, você vai para o céu porque perdoou, não como uma troca, entendeu? E aqui Jesus encerra dizendo essas palavras, de que tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que nós possamos orar com sinceridade de coração. A oração do Pai Nosso. Esse parâmetro que nos mostra como chegarmos a Deus em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.